Meus cumprimentos aos prezados ouvintes. Estamos dando início a mais uma gravação, questões práticas de ética na advocacia. E hoje nós temos a grande satisfação de termos conosco o Dr. Leonardo Duran, que é advogado tributarista, é graduado em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Leonardo, sua trajetória inclui a experiência como ex-auditor de tributos municipais e administrador público. Atualmente, Leonardo Duran atua como diretor de inteligência artificial na ESA, liderando a implementação de soluções de inteligência artificial no cenário jurídico nacional. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Meu caro, muito obrigado. Acontece. Seu nome. Acontece. Pode ser Duran, mais fácil, resumo. Duran. Tá bom, doutor Duran. E é uma satisfação, então, tê-los conosco. Temos certeza que vamos abordar um tema de muita utilidade, um tema que desperta muita curiosidade, que é a inteligência artificial utilizada na advocacia. E eu, antes de lhe passar a palavra, quero deixar os agradecimentos aqui ao doutor Juliano Mandelli, presidente da OAB, ao doutor Esair, da ESA, e também a Thaís, que é uma funcionária extremamente dedicada, que nos ajudou muito na elaboração desse podcast. Ela que fez a ponte ali, né? A gente se conheceu ali por intermédio dela, ela é sensacional, né? Ela que fez a sua indicação aqui. Nosso caro também Pedro Miranda, que é nosso colega aqui da CASC, né? Nosso advogado, diretor-geral aqui da CASC, presidente, aliás, né? Professor meu, também o nosso diretor-geral, Esair Meurer, é sensacional, nosso diretor da ESA, enfim, né? Agradeço também ao Juliano. Doutor, vamos começar já falando uma situação seguinte. No que a inteligência artificial, que eu imagino que tenha chegado para ficar, em que a inteligência artificial pode ajudar o advogado no exercício da sua profissão e até que ponto ela pode ser utilizada sem afrontar algum princípio ético? Eu acho que tu já resumiu o cenário ali, doutor Ricardo, que ela chegou para ficar. Tá? Ela chegou para ficar porque tem gente que, já escuto bastante pessoas falando, né? Não, isso é só mais uma modinha, né? Eu vejo, inclusive, algumas pessoas ali, Ricardo, comparando a inteligência artificial como se fosse a chegada de outras ferramentas que a gente teve, né? Entre aspas, na advocacia, né? Tem um artigo que eu até cito em algumas palestras que eu falo aqui, que eu cito, que eu vou à advocacia em loco nas cidades aqui pela ESA, comentar um pouco, se não me engano, é do professor Rizardo. É um artigo de 2007 que ele comenta ali a evolução, né, a impressão que as pessoas tiveram quando surgiu a máquina de escrever, né, algumas sentenças foram anuladas à época, né, só porque veio uma ferramenta nova, né, e a fundamentação da sentença era algo no sentido, olha, vamos anular aqui essa sentença que foi escrita à máquina de escrever porque o princípio da inediticidade, né, não foi obedecido, né, coisas nesse sentido. Logo depois o computador teve também alguma encrenca com isso, né, e essas questões que, entre aspas, chegaram para ficar, né, elas chegaram para ficar de uma mesma forma que a inteligência artificial chegou agora? Penso que não. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser entendida nos próximos anos aí como algo extraordinário que vai revolucionar a forma de a gente praticar a advocacia, praticar a jurisdição, né? Eu acho que não é só em relação a nós, advogados, né? Acho que todos os lados do balcão, tanto lá de dentro do tribunal quanto aqui fora, vai revolucionar. Né? Até que ponto o advogado pode usar essa inteligência artificial sem se preocupar com a questão da ética, porque sabe que vai respeitar o limite? A gente tem, né, algumas recomendações da própria OAB, tá? Existe agora em 2024 recomendação 001 do Conselho Federal da OAB. Eu até trouxe alguns pontos para comentar sobre ela ali, mas de uma maneira geral, são cuidados que eu penso que já existiam antes da própria inteligência artificial. Por quê? Porque fazem até referência à própria lei, essa recomendação 001 aqui de 2024 da OAB, ela faz referência ali, doutor Ricardo, à LGPD, né? O que é inteligência artificial? Nada mais é do que uma grande nuvem de dados que tu joga lá os dados do teu cliente, entre aspas, né? E ele
dá uma chacoalhada e sai um texto muitas vezes impressionante, né? A gente, inclusive, quando tem essas primeiras experiências com inteligência artificial, a gente fica abismado. Eu lembro da minha primeira vez que eu tive essa experiência com inteligência artificial, eu falei, cara, isso aqui vai revolucionar, porque são dados, né? E como que isso, em relação à questão ética, né? Eu vejo que já existe uma legislação que já comandava isso, não só o Estatuto de Ética da própria OAB, né? Mas leis específicas da própria advocacia, LGPD, né? Se a gente for resumir, o que a gente está vivendo hoje é uma revolução dos dados, né? Como a gente vai advogar, né? E a inteligência artificial se confunde com dados. A própria LGPD já dava conta disso, mas essa recomendação, né? Daqui a pouco eu vou tratar um pouco sobre alguns pontos específicos que eu trouxe aqui, né? Para dizer para para falar para a advocacia catarinense, né? Sobre isso, mas voltando um pouco, né, bem pouco em relação à questão cultural, só para tu entenderes alguma coisa de conceito aqui, de conceito não, de contexto, como é que tá essa questão da IA no mundo jurídico, né, literalmente no mundo, tá? A pesquisa da Thomson Reuters diz ali, doutor, que 95% dos usuários de inteligência artificial no ramo jurídico nos Estados Unidos, tá? Isso é uma pesquisa que foi feita pela Thomson Reuters no começo desse ano, então daqui a algum tempo, penso que os dados possam refletir muito bem a realidade brasileira, né? Diz que 95% dos entrevistados, né, do pool ali representativo, ou seja, 95% dos usuários de inteligência artificial da área jurídica nos Estados Unidos acreditam que a IA generativa, que são os LLMs, Gemini, o Claude, enfim, o ChatGPT, eles acreditam que 95% dessas IA generativas de textos eles vão ser central no fluxo de trabalho dos escritórios nos próximos 5 anos. Então, esse dado é impressionante, né? Outros dados aqui específicos que são bem importantes de a gente entender, né? Algumas lacunas de gestão, né? Somente 20% medem o retorno do investimento numa inteligência artificial, né? Já entrando um pouquinho na questão da recomendação 001 da OAB do Conselho Federal, 2024, 52% não tem política de uso, 52% dos escritórios dos Estados Unidos não tem política de uso interna, né? Ou seja, não recepcionou, né? Falando no linguajar constitucional e jurídico, os manuais desses escritórios não recepcionaram a chegada ainda da inteligência artificial, ou seja, não foi colocado em texto dentro do escritório como que a equipe vai poder trabalhar com isso, né? E 64% dos entrevistados jamais receberam treinamento formal, né? Que isso também está na nossa recomendação da OAB aqui, né? Impondo, né, que quem for trabalhar, os escritórios, os advogados que forem trabalhar com inteligência artificial tem que ter esses treinamentos, né? Eu trouxe pouquíssimos aqui artigos, tá, da recomendação, não vou ler todos, mas... Fique à vontade. Posso? Perfeito, então. Tá? Eu vou de uma maneira geral aqui, ler bem por cima aqui, tá? Falar dessa recomendação aqui para trazer essa notícia, né, a quem talvez não esteja tão ligado nos temas de inteligência artificial voltado para a advocacia, tá? Então, ali na parte 2, no item 2 da recomendação, que fala de confidencialidade e privacidade, né, que são temas importantes, até a própria luz da própria LGPD, por isso que eu falo, né? A própria LGPD já traz essas questões, né? Só que daí a recomendação... O que a recomendação fez, né? Ela pegou um pouco de estatuto, pegou um pouco do código de ética, pegou um pouco dos conceitos novos que tem aí na área de inteligência artificial e juntou aqui, fez um apanhado para recomendações, né? Para recomendar boas práticas de advocacia, né? Então, assim, o item 2.1 fala: ao incluir informações em sistemas de IA, o advogado deve zelar pela confidencialidade e sigilo profissional dos dados apresentados, devendo o profissional ter especial atenção ao inserir dados que possam inadvertidamente tornar o cliente identificável, né? Isso basicamente é o que diz a LGPD. Tá? Então, um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um pouco mais voltado já para a IA e de advocacia, né? Então, tem esse ponto que é importante, né? Então, a gente tem que tomar sempre cuidado na hora... O que quer dizer isso, então, doutor? Na hora que a gente está advogando, no caso específico, eu sou tributarista. Então, eu tendo a dar exemplos mais de tributário. Então, a gente está advogando lá num caso, enfim, relacionado à tributação. Eu pego os dados lá, vamos supor, isenção de imposto de renda e doença grave, né? Algo que mexe com doença que está específico na LGPD.
A gente não pode simplesmente falar, olha, o cliente XYZ sofre dessa doença grave ao léu, entre aspas, né? A gente não pode ficar divulgando isso, né? Até, inclusive, quando a gente for peticionar, a gente tem que deixar lá marcado, né? Segredo de justiça, né? Mas muitos advogados acabam não fazendo isso. Mas quando a gente for colocar, por exemplo, ou falar no nosso chat GPT, ou colocar dados lá, laudos dentro do nosso chat GPT, a gente tem que dar alguma maneira, a gente tem que, de alguma forma, tirar e desidentificar o nosso cliente. Porque não pode ter uma ligação, a gente não pode colocar dados lá dentro do nosso chat GPT, por exemplo, do nosso Gemini, que identifiquem que a pessoa X tem a doença Y. Né? Então, o advogado que vai fazer uma isenção de imposto de renda, doença grave, né, para alguém já aposentado, no servidor público, algo nesse sentido, ele não pode, por exemplo, colocar um laudo lá dentro do chat GPT que diz que a pessoa X tem uma doença grave. Né? Essa seria uma das questões, né? Indo, né, para próximas questões aqui, né? Diligência, a gente tem que ter diligência sempre, né? Mas lá a recomendação fala que a gente tem que ser diligente na hora de escolher o sistema de IA que a gente vai adotar, né? E sendo bem objetivo aqui, né? O que é um sistema de inteligência artificial, né? Seria esses chats, né? O chat GPT, o Claude, o Anthropic, né? Tem diversos, Perplexity, tem DeepSeek, né? Que é esse chinês. Esses, basicamente, de uma forma geral, esses são LLMs, tá? São inteligências IA generativas de texto, tá? Então, elas usam um algoritmo específico para criar textos, né? Tem IAs generativas de vídeo, de imagem, né? A gente tem visto agora bastante vídeo, né, nas redes sociais, compartilhamento de Instagram, bastante vídeo inventado, né? Em resumo, né? E basicamente, é necessária diligência na hora de escolher o sistema de IA, né, os LLMs, para garantir que o fornecedor do produto irá proteger as informações colocadas no sistema, tá? E que esses dados não vão ser utilizados, doutor, para treinar o sistema deles, tá? O que isso quer dizer? A maioria dos LLMs não pagos, os gratuitos, tá? Os gratuitos, tu não tem a opção de falar assim, ó, nas opções ali do chat, tu pode navegar ali e falar, olha, eu não quero que tu use esses dados aqui para treinar o seu sistema, entendeu? Sam Altman, né? Sam Altman é o presidente da OpenAI, né? Tem o Mark Zuckerberg agora que também tá ligado nessas questões de inteligência artificial, mas enfim, a gente tem que não, em resumo, a OAB fala pra gente, olha, vocês têm que optar por não compartilhar os dados para efeitos de treinamento do sistema deles. Basicamente, o que isso quer dizer? Que a gente tem que usar os sistemas pagos de inteligência artificial, tá? Só no sistema pago que tem essa opção. Em resumo, só no sistema pago existe essa opção, tá? Ou então, seja, assim, o advogado que deve entrar numa inteligência artificial pagando. É muito barato, doutor, é 100, 120 reais. É uma pizza, né? É uma pizza, é uma pizza. Né? Então, as informações são mais precisas também. E as informações são um pouco mais precisas, tá? Eu tenho ficado muito impressionado, né, com a evolução dos chats GPTs, né? Eu também eu programo também, né? E tenho as minhas inteligências artificiais ali, mas a gente até tem muitas vezes de refazer, né, uma direção que a gente está tomando numa programação, porque a gente vai ver o chat GPT já deu conta daquilo. Né? A gente tinha muito, né, no começo, né, a questão da alucinação, né, que se fala, né? O que é alucinar? Inventa. O chat GPT, ele pira, né, fica louco e inventa uma informação. Ele fala. Ou seja, a inteligência artificial também mente. Ela mente, mas ela mente menos que o ser humano, viu? Ela erra menos que o ser humano, tá? Mas ela mente... Mas causa um risco grande, né? Causa um risco enorme. Agora, em fevereiro, doutor, o nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, ele oficiou a OAB Santa Catarina, doutor Juliano, porque um colega nosso, advogado, aqui, ele peticionou e foi constatado que houve uma invenção, né? Dentro da petição dele, tinha um processo, que foi feito referência a um processo, que aquele processo não existia. Né? Então, essa é uma das coisas que a própria de inteligência artificial. Então, o próprio tribunal chegou à conclusão de que, olha, OAB, tomem cuidado, façam algo com esse advogado, colega de vocês aí, porque ele acabou usando inadvertidamente, ou seja, ele não teve essas diligências que a gente está comentando aqui, ele não teve esses cuidados, e acabou inventando algo e peticionou. Né? Existe algo na inteligência artificial que a gente fala que é o human in the loop,
né, que é o humano dentro do loop de geração desses prompts aqui, né, dos resultados. O humano sempre tem que estar ali, Ricardo, analisando os outputs, né, que foram fornecidos pela inteligência artificial, não simplesmente pegar e peticionar, tá? Mas até uma provocação aqui que eu faço, né, que eu acho interessante, as pessoas ficaram comentando, esse caso foi muito alardeado na época ali em fevereiro, né? Olha, um advogado usou inteligência artificial, o que vai ser feito com ele, né? Algo meio Caetano não, né? Chico Buarque, né? Taca pedra na Geni, né? O que vão fazer? Que vamos tacar pedra nele? Eu já penso que não seja a solução, e a gente, aqui é o espaço, penso que seja para isso, né? Que a gente está aqui conversando simplesmente com o pessoal do TED, né? Conversando sobre essas questões de ética na advocacia, e para lembrar um caso do TED do Rio de Janeiro, tá? Dos nossos colegas cariocas, 2022 ou 23, eu não me engano, não lembro exatamente o ano, mas o nosso colega Roberto Jefferson, ele recebeu a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro com tiro, porrada e bomba, como se fala, né? Literalmente, né? Porrada eu não sei, mas tiro e bomba foi, né? Ele recebeu a tiro e jogou uma granada, não sei se tu se lembras, lembro, né, desse episódio. Quanto tempo ele ficou suspenso de OAB, você sabe? Não sei. 90 dias. E tem gente, né, criando um alarde em relação... Nossa, o cara usou uma inteligência artificial, vamos expulsar ele da OAB. Não pise mais nessa terra, né? Meio que taca a pedra na Geni, assim. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de atitude, né? Eu acho que tem que haver um tipo enfim, né? Mas isso é a questão do próprio estatuto da OAB, enfim, né? Mas eu acho que existe um exagero nessa questão do inventar, né? Até porque existem dados de que inteligências artificiais voltadas para o direito, né, específicas para o direito, por exemplo, elas acabam alucinando 25% menos que um ser humano. Ou seja, ele chegou num nível de expertise, né? E esses tempos eu também estava aqui em cima, trocando uma ideia lá na plenária, trocando ideia com o Dr. Daniel Becker, lá do Rio de Janeiro, advogado lá da BBL, junto com a doutora Bianca Bess também. Ele que me comentou desse caso do Rio de Janeiro lá, né? Mas eu penso que é um pouco fora de proporção, né? Por exemplo, né? A gente dá uma punição para alguém deixar de exercer a advocacia, né? Ou muito mais grave, 60, 90, mais do que isso, sendo que foi algo muito pequeno. E uma outra questão daí é um pouco mais, entre aspas, filosófica, né? Eu lembro das cadeiras aqui na faculdade, na Universidade Federal, daquele princípio latinês, né? Que o nosso professor, enfim, o professor de Direito Civil nosso ali falava, o narra-me factum, né? Narra-me os fatos que eu te darei o direito, né? Esses brocardos em latim. Os te darei o direito. Eu penso que esses argumentos, né, que foram ditos, que foram alucinantes, né, que alucinaram ali numa petição de um advogado, eles não, como é que eu posso dizer? Eles não determinam que o juiz haja daquela maneira ali, né? Porque o que vai dizer, o que deve ser julgado são os fatos, não é o próprio direito que tu colocas ali como advogado, né? Até porque eu vejo, né, que tem isso que o Dani tinha falado, tem muita gente que alucina de propósito, né? A gente sabe, eu vejo direto isso, advogo um pouco contra a União, né? Graças a Deus tenho a minha advocacia um pouco mais voltada para a área administrativa do que para a área judicial, né? Então não lido tanto com essa questão da alucinação na petição em si, tá? Do judiciário, que é um problema à parte, na minha opinião, tá? Mas, como eu comentei o dado, uma inteligência artificial focada no jurídico, ela alucina 25% menos que um ser humano. O que eu quero dizer com isso? E voltando para a questão que o Dani comentou, muitas vezes o advogado, ou a vara, o juiz, o assessor, enfim, né, o ator do processo, né, qualquer que seja o ator do processo, ele alucina de propósito. Né? E, na minha opinião, né, a inteligência artificial está aqui, muitas vezes, para dar um norte sem enviesamento da parte. Ou seja, ela teria muito mais possibilidade de julgar um caso ou de peticionar um caso, não hoje ainda, tá? Não hoje ainda, mas é um futuro não muito longe, na minha opinião. Eu estou estudando, né, programação justamente para isso, doutor, em que a inteligência artificial ali, Ricardo, ela não seja enviesada, e esse, né, resumindo,
essa alucinação proposital dentro de um processo, que as partes muitas vezes fazem, trazem uma jurisprudência, né? Aquela jurisprudência que já não tá... A gente já sabe que teve um overruling em relação àquele caso específico ali, e o cara vai lá, traz aquela jurisprudência velha, né? Daí vem o modelão daqui, modelão de lá, modelão de todos os lados, é uma guerra de modelos, né? Né? Se a gente for brincar logo mais, a gente vai ter uma guerra de LLMs, né? Que são os modelos de inteligência artificial. Mas, assim, eu creio muito que a inteligência artificial, ela vai chegar num dado momento em que ela vai proporcionar uma briga um pouco mais franca, como se diz no boxe, né? Uma trocação mais franca, em que as pessoas não vão alucinar de propósito, né? Já que hoje, uma IA que hoje existe, já consegue alucinar menos 25% do que um ser humano. Penso que talvez isso seja proposital do ser humano, né? Então, assim, fica a provocação aqui, né? Isso aí. Doutor Duran, a nossa intenção nesse podcast são gravações rápidas, justamente para atrair a atenção dos nossos participantes, né? De formas que eu agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade em vir aqui, compartilhar um pouco da sua sabedoria conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite da ESA, sempre estou à disposição tua também, da ESA, da nossa OAB. Isso, agradecer os participantes, né, os ouvintes desta nossa conversa, e colocar à sua disposição para os cumprimentos finais aos nossos participantes. Dar uma pequena finalização. Uma recomendação final? Uma recomendação seria o seguinte, tá? Sempre deixem o humano revisar os trabalhos que a inteligência artificial vai proporcionar. E outras duas questões. Sempre coloque, façam um manual de uso, incorporem a inteligência artificial, como que a equipe de vocês vai usar isso no dia a dia. E uma outra questão, o cliente de vocês. Sempre coloque nos contratos que vocês têm com os clientes de vocês, lá a cláusula, olha, estamos usando inteligência artificial. Saiba disso, você está, ao assinar esse contrato lá embaixo, você está assinando que autoriza que a gente possa usar um LLM da nossa escolha. Simples. Tá? Acho que essa seria as prudências nossas. E leiam a recomendação 001/2024 do Conselho Federal da OAB também. Tá? Isso é muito importante. Tenham conhecimento da resolução 0001/24. Exatamente. E a ESA, né, eu como diretor de inteligência artificial da ESA também fico à disposição do pessoal aqui, entrando em contato com a OAB, a Thaís, tem os nossos contatos, né, a gente pode ficar à disposição das subseções também para conversar com os advogados em loco, tá? Fico à disposição. Agradecemos mais essa disponibilidade e aproveitem. O doutor Duran está à disposição para algum esclarecimento fora dessa nossa conversa. Fora do ar. Meu irmão, obrigado. Muito obrigado a todos, então. Foi uma grande satisfação ter participado como entrevistador, ainda mais com a presença honrosa do doutor Duran, e convidá-los para a nossa próxima gravação, que ainda temos mais uma dentro do nosso primeira fase de ética na prática, ética na advocacia e na prática. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.